Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação tê-los aqui, já que o dia é frio, a noite é friozinho, imaginei que fosse pouca gente vir falar assim, vai estar frio, o pessoal não vai vir, choveu, né? Mas é um prazer saber que vocês buscam a casa, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. E como eu sempre falo, nós viemos correndo o Evangelho capítulo a capítulo, e hoje me cabe o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, reconhece a árvore pelos frutos. Eu vou dizer para vocês, eu assisti uma série de palestras sobre esse tema, eu li alguns textos sobre o tema, e eu notei, pelo menos eu notei, não sei se é tão assim, que a maioria das pessoas que falavam para o tema se colocavam como observadores da situação, ou colocavam-se fora. E eu comecei a ver que isso já não nos atende mais. Nós estamos muito perto desse mundo de regeneração, estamos cada vez nos aproximando mais, e não dá mais para que a gente se coloque de fora como simples observadores de que reconhece a árvore pelos frutos, né? De falsos profetas. E com isso eu vou procurar fazer hoje uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, nos colocando mais dentro, como atores dessa situação e não só como observadores. Mas vamos começar pelo início, né? Diz assim, vamos começar pelo início. Primeiro, o que é profeta, né? Então eu vou até, procurei, achei bonito, a palavra hebraica utilizada no Antigo Testamento para designar profeta é o termo Nabi, né? Então Nabi era o termo usado no Velho Testamento, escritas em hebraico ainda, para falar profeta. Mas esse termo em hebraico quer dizer porta-voz. Porta-voz. Não tem a ideia de profeta que nós temos hoje, né? A ideia que nós temos é um ser de luz que fala uma coisa, prevê o futuro, né? Então, naquela época do Velho Testamento, tinha só a ideia de porta-voz. É uma pessoa que, através de uma mediunidade ostensiva, falava sobre situações normalmente morais, né? Que aconteciam no seu dia a dia, ou que aconteciam naquele povo. Quando o grego, que a maioria das nossas Bíblias, né, for a tradução do grego. E do grego, no grego é profetes, da onde do português está ser o profeta. Mas tudo isso é porta-voz. Então, vamos tirar um pouquinho essa ideia do profeta, porque a gente coloca assim, o profeta, um cara lá. Não. Como na acepção da coisa, qualquer um que se transforme em porta-voz de ideias, de sentimentos, de ações, não deixa de ser um profeta. Não nesse sentido que hoje nós damos, mas no sentido bíblico mesmo, de porta-voz de coisas, né? Na época, os Nabiim, achei também bacana, a gente começar, dizem que espiritismo não é, espiritismo também é cultura, né? Espiritismo também é cultura. Então, assim, os Nabiim, que é o plural de Nabi, eles eram pessoas que tinham uma clarevidência ou uma, como é que eu vou dizer, uma mediunidade muito aflorada, e na medida que eles interpretavam espíritos que tinham alta conhecimento moral e conhecimento das ciências propriamente ditas, ele era tido como se o próprio Criador, quer dizer, se Deus estivesse falando através dele, né? Então todo mundo, Deus fala através. Isaías colocou, né? O Isaías colocou até numa coisa bem clara. Eu falo
através do fulano, de ele dar o nome, que eu não me recordo agora, mas esse espírito é que é inspirado por Deus. Então você vê interessante, o próprio Isaías, os maiores, ou talvez o maior profeta do Velho Testamento, ele próprio já coloca essa situação, né? Muita gente acha que o profeta fala diretamente com Deus, né? Deus fala assim, vou falar com o profeta. E essa não é a realidade. É bom a gente ir entendendo essas situações. Então o homem poderia ser um profeta, e a maioria dos profetas do Velho Testamento fizeram predições. O que é predição? Vira o futuro, né? Isso é que é predição. Vira o futuro, e quando vira o futuro, e esse futuro aconteceu, acabou virando essa palavra profeta com a ideia de pessoas que viam o futuro. Essa é a ideia que a gente tem hoje de profeta, né? O profeta é aquele que faz uma previsão, tal coisa vai acontecer, tal... Essa é a ideia, mas é uma ideia errada. Na verdade, profeta é porta-voz, e nós vamos entender por que é errado. Porque todas essas situações de mediunidade, elas não estão ligadas diretamente à evolução moral. Você pode ser um profeta de um espírito bastante não evoluído, apesar de inteligente moralmente, né? Ele pode ter uma inteligência muito grande, mas ele pode ter uma moral muito baixa. E você vai ser o porta-voz, por isso a ideia de profeta, o porta-voz dessa situação. E é nesse ponto que eu queria que a gente discutisse. Não mais olhando os profetas de fora, né, os porta-vozes de fora, mas olhando nós, porta-vozes de sentimentos, pensamentos, ações, que, nos dizeres de Cristo, né? A árvore boa não pode dar maus frutos, e a árvore má não pode dar bons frutos. E cada homem só fornece o que tem dentro do coração. Então, o homem mau fornece coisas maus, mas que saem pela sua boca, né? Então, as palavras são apenas a colocação para fora do que cada um tem de dentro. É o que Jesus quis falar quando falou a cada um conforme suas obras, né? Ou seja, o que aquele indivíduo ele produz e não o que ele fala, porque é muito fácil falar, né? É muito fácil chegar aqui na frente, eu tô aqui na frente, eu sou o Alexandre Bonzinho, né? Aqui eu sou um anjo de candura, né? Mas graças a Deus a minha esposa não está aqui, que se tivesse ela ia olhar para mim e ia dizer assim, duvido eu dó. Então a verdade é essa, nós somos porta-vozes. E na ideia já dos judeus, já na época do Novo Testamento, a ideia dos judeus de profeta já era esse, aquele que previa o futuro. Mas a mediunidade, a gente tem que entender que, diferentemente de mediunidade ostensiva ou não, todos nós temos um intercâmbio dia a dia com o mundo espiritual. Tanto que tem a pergunta do Livro dos Espíritos, a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ou seja, na verdade, nós nos utilizamos de pensamentos e sentimentos que temos a todo momento para agir. Agora, a quem é que nós nos transformamos em porta-vozes? A que nível? De quem eu sou porta-voz? De quem? Eu sou porta-voz de algo que dignifique o ser humano? Eu sou porta-voz de algo que melhore a mim mesmo e a todos que estão à minha volta? Ou não? Ou não sou porta-voz disso?
Então, é essa posição que eu queria que a gente começasse a entender. Porque porta-voz, assim como nós somos influenciados, nós influenciamos, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Ou alguém tem dúvida que acontece isso direto conosco? Você busca influenciar através das suas palavras, ações, pensamentos, seja o que for, a outrem, da mesma forma que você é influenciado por tudo isso. Na medida que você faz isso, você é um profeta do sistema do Velho Testamento, né? Porta-vozes. Nós somos porta-vozes dessas ideias. Mas, se nós raciocinarmos que somos porta-vozes dessas ideias, toda vez que eu mantenho essa ideia, uma ideia que não dignifique o homem, que faça o homem aparecer cada vez pior frente ao próprio homem, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas dando vazão àquilo que eu tenho dentro de mim. Essa é a verdade. Porque ninguém obra sem o livre-arbítrio. Ou será que a gente acha que faz alguma coisa sem o livre-arbítrio? Apenas pela tal da lei da sintonia, que isso é a lei da sintonia, nós nos sintonizamos ao nível de porta-vozes daquilo que já temos dentro de nós. E é fácil de ver, vamos lá. Eu ligo a TV, a televisão, qualquer coisa e vejo algo que não seja bom. Então, eu não vou citar aqui, mas qualquer coisa que não dignifique o ser humano. Você ligou, viu, você deu audiência. Não deu? Se você deu audiência, você deu o quê? Dinheiro. E se você deu dinheiro, aquilo que você deu audiência, cada vez mais vai ser colocado. Por quê? Porque você foi porta-voz daquelas ideias que encontraram dentro de você eco. Então, se a gente nós desejamos realmente deixar de ser porta-vozes de umas situações tão difíceis, nós temos que começar a entender claramente aonde eu coloco a minha atenção. Onde é que eu coloco a minha atenção? Aonde eu gasto o meu tempo, livre ou não livre? Onde eu gasto a minha mente, os meus sentimentos, os meus pensamentos? Aonde é que eu os coloco? Dependendo da resposta de cada um, e é fácil cada um olhar para si próprio, cada um vai entender do que é porta-voz. Afinal de contas, eu sou porta-voz de quê? Eu sou a árvore boa? Ou será que eu sou porta-voz da árvore má? Mas entendam, a gente tem a tendência de colocar isso fora. Eu só sou portador da árvore má e da árvore boa porque eu encontro eco em mim. A gente tem a mania, por isso que eu falo, a gente sempre bota, não, é porque eu ligo a televisão, vejo aquele monte de coisa ruim, mas no dia seguinte eu ligo a televisão no mesmo canal e vejo de novo. Ou eu vejo o jornal, ou qualquer meio, a gente está falando, por exemplo, aquele amigo que só chega na sua casa para contar problemas. Problemas reais, e às vezes não, o que está acontecendo. Se você o tempo inteiro se coloca junto daquele, se aquilo faz para você algum tipo de eco, você está sendo um porta-voz dele. Quantos de nós, por exemplo, eu vou falar de mim propriamente, quantas vezes a gente, por um problema no trabalho, você acaba sendo um mau pai ou um mau marido em casa? E isso, estou falando de mim por ter a forma masculina hoje. Mas quantas donas de casa também, ou pessoas que mulheres trabalham, chegaram em casa e acabaram não sendo boas esposas ou boas mães por causa disso? Porque deixaram ecoar em si
foram porta-vozes daquela situação. Então, nós temos que começar a entender aonde colocamos as nossas atenções, aonde colocamos o pensamento, aonde a gente se deixa envolver pelas situações. Porque na medida que eu faço isso, eu começo a entender primeiro quem eu penso, quem eu sou, por que eu penso assim, aonde eu penso assim, por que isso me leva a esse pensamento. A partir desse momento, quanto mais conhecimento eu tiver, seja conhecimento científico, quantos homens não usaram através da história algum conhecimento oculto à maioria para se colocar acima dos outros homens? Tem diversos casos na história, diversos, né? Quantos homens não se utilizam de uma característica pessoal? É muito fácil, quer ver? Eu vou falar uma coisa, talvez choque. Assistam a um discurso de Hitler. Eu, pelo menos, não entendo alemão, não vou entender uma palavra, mas daqui a 2 minutos você está hipnotizado pelo homem falando. O quê? Ele tinha uma capacidade de como é que eu vou dizer? Envolvimento, de envolver as pessoas, muito grande. Era um bom espírito? Não. E vários alemães foram porta-vozes daquelas ideias. Então, vamos começar a entender a nossa responsabilidade dessa tão singela parábola, mas que tão mostra o que nós somos: boas árvores ou mais árvores. Eu ecoo em mim e na sociedade boas ideias ou mais ideias. Eu ecoo na sociedade ideias degradantes do ser humano ou não. É disso que fala esses falsos profetas. E, logicamente, a maioria das ideias coloca falsos profetas, não, aquele cara que fala mal, não sei o quê. E esquece que ele só fala mal porque eu dou audiência, porque eu acho bacana, eu compro o livro, eu leio a revista de fofoca. Sou eu, não é? Porque se todos parassem de ver uma determinada coisa, ela acaba. Ou alguém tem dúvida disso? Né? Basta, ninguém mais lê o jornal, sei lá, tchau, tal. Acabou. Dentro em pouco ele definha e morre. Mas nós somos ainda ignorantes o suficiente para não entendermos a nossa função de profeta, de porta-voz. Na ideia mesmo de porta-voz. Eu ecoo ideias, sejam elas colocadas em palavras e ações, ou seja elas apenas no campo das ideias. Quer coisa pior do que você chegar em casa e já está aquele climão e você chega e ainda piora? Todo mundo já teve briga, mãe, filho, pai. Você entra ali e você já começa e faz a salada de fruta completa. Você se tornou o porta-voz daquela situação. Será que a gente ainda não consegue entender isso? Né? Então, a verdade, esse conhece a árvore pelos frutos, é muito mais nós começarmos a entender a nossa função conquanto seres sencientes. A maioria a gente esquece disso. Tudo que eu penso, ela se transforma em realidade. Por melhor que seja ou pior que seja. Nem que seja só no campo das ideias. Ou a gente tem dúvida disso, que o pensamento é uma força real e é uma força que plasma as situações. A gente já sabe disso, isso não precisa do espiritismo. A gente tem a explicação espírita, mas já existe claramente a explicação da ciência. A força do pensamento positivo, a força dos pensamentos. Isso já está mais do que comprovado pela ciência. Quando nós espíritas vamos começar a entender essa nossa função,
de ecoar essas situações, coisas que, em vez de dignificarem a pessoa humana ou o espírito imortal, as rebaixa, as torna vil. Então, o verdadeiro profeta, isso já na ideia do Novo Testamento, né? O verdadeiro profeta é aquele indivíduo que consegue trazer para si situações do mundo espiritual, palavras, seja intuições, seja o tipo de mediunidade que for, de alto cunho moral. Esse é o profeta do Novo Testamento. Nesse ponto, se a gente raciocinar, Jesus foi o maior profeta que já teve no planeta. Como porta-voz do Pai, se nós raciocinarmos, ou por aquele ser que, intuído de tão alto escalão, que estava tão próximo ao Pai, eu e o Pai somos um, nas palavras dele, que era o porta-voz do amor nesse planeta. Pensando assim, a gente tem que começar a entender que no mundo material e no mundo extramaterial tem todo tipo de profeta, concorda? Tem espíritos que colocam, escrevem, intuem pessoas a escreverem coisas. É simples, basta pegar qualquer livro ligado às vezes, à pornografia. A gente está falando pornografia, é a coisa abjeta, coloca a mulher numa posição abjeta. É uma realidade, mas não tem gente que assiste e paga. É verdade, temos seres ainda nesse planeta que assistem, pagam, mantêm essa indústria, por mais abjeta que ela seja, por mais horrorosa que ela seja. Essa é uma realidade. Agora, a partir do momento que eu começo a entender a minha posição de profeta, é isso que eu estou batendo na tecla. Vamos pensar como somos os profetas das ideias que acabam calando o nosso coração, acabam trazendo o nosso coração. Se infelizmente essas ideias ainda não são boas, a realidade, nós somos da terceirona, como eu falo, né? Espíritos imperfeitos, cada vez, graças a Deus, já num caminho melhor. Pelo menos, basta olhar 200 anos para trás para a gente ver, né? Como já estamos pelo menos num caminho um pouco melhor, mas de qualquer forma ainda dados ao mal, ainda dados a nos manter em situações que acabamos cada vez fazendo que mais pessoas achem aquilo legal, que mais pessoas dêem audiência, que mais pessoas paguem, que mais pessoas... E é isso. Na medida que o verdadeiro profeta é aquele que traz alto nível de moralidade, o Espiritismo nos dá, para os desencarnados, o Espiritismo nos dá a forma perfeita de descobrir qualquer espírito que não coloque que coloque uma ideia que seja contrária à dignidade do homem, seja do homem carnal, seja do homem quanto espírito imortal. Esse não pode ser um bom fruto, esse não pode ser um bom espírito. Mas quando nós estamos aqui na materialidade, ainda temos uma outra arma. Porque aqui na materialidade, como eu falei, eu posso encarnar o Alexandre Bonzinho. Hoje eu sou Alexandre Bonzinho. Sou aqui, um cara legal, mas eu posso estar fazendo estripulias lá fora. Né? Ainda bem que minha mulher não ouve, senão ela fica com a pulga atrás da orelha. Né? Eu podia estar fazendo estripulias lá fora. Então, a gente ainda tem mais alguma forma
de conseguir entender os falsos profetas. Há muitos deles que falam bonito, mas agem de forma completamente diferente do que falam. Conhece a árvore pelos frutos. E no caso dos encarnados, as ações falam muito mais, são muito mais claras do que as palavras. Porque palavras, eu estou aqui falando diversas palavras, como se eu fosse bom, melhor, sei lá. E na verdade não é nada disso. Eu sou igualzinho a qualquer um que está aqui, ou qualquer um desse planeta. Tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades naturais, qualquer ser. Mas as minhas ações, na verdade, é que falam por mim. Porque o que realmente eu faço quando ninguém está vendo? Quando ninguém pode ver? Quando a minha igreja, na ideia de igreja, ou no meu centro não pode me ver, o que eu faço? Quem sou eu, na verdade? Isso sim mostra qual é o fruto da minha árvore. Então, na verdade, todos nós, e eu já usei na verdade umas 3 vezes, todos nós temos essa tendência, né? Essa tendência de seres ainda imperfeitos, de nos ligarmos a situações das quais nós somos ainda dependentes. Porque se não tivéssemos essas situações, você acha que estaríamos aqui encarnados nesse planetinha? Vamos lá. Alguém acha aqui que não tem nenhum problema para resolver? É verdade. Então, se estamos aqui é porque todos temos os nossos problemas. Mas à medida que nós não conseguimos difundir porta-vozes, volto a dizer, a verdadeira moral cristã. E qual é a verdadeira moral cristã? Caridade, amor, caridade. Mas o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Em outras palavras de Cristo, qual é o maior mandamento? Ama o Pai sobre todas as coisas, sobre tudo que está no mar, na terra, tem um monte de coisa, mas ama o Pai sobre todas as coisas. E ama o próximo como ama a ti mesmo. Se a gente não consegue nem se amar, né? A gente não consegue. Meu cabelo não é bonito, meu nariz está meio torto, eu queria dar uma esticada, tirar o papo, né? Tirar o papo. É verdade, nós ainda não conseguimos nem se amar, nós não conseguimos nos amar ainda. Porque eu não gosto disso em mim, eu não gosto daquele em mim, eu não gosto do sei o quê, eu tenho essa coisa que não gosto. Se a gente não consegue se amar, como é que eu vou passar amor para os outros? Benevolência, indulgência e perdão. Que isso é caridade? Caridade é amor, amor é caridade, né? Só tem que, infelizmente, em muitos lugares é interpretado de uma forma equivocada. Não seja importante, quem tem fome tem pressa, isso é uma realidade. Mas quem tem fome e você dá comida a vida toda, você não está transformando um cidadão. Na verdade, você está criando um escravo. Essa é a realidade. Se você, a vida inteira, der comida para alguém e não deixar essa pessoa ganhar dignidade por si, você não formou um cidadão. Você formou um escravo. Você tem alguém que, se você disser, não faz isso não, porque eu não te dou almoço, não te dou dinheiro, não te dou isso, você vai ter essa pessoa fazendo tudo para você. Essa é a realidade. Agora, como entendido claramente por Cristo, como ser bom aos outros, não desejar o mal aos outros, indulgência, eu não desejar os outros apesar deles terem me feito, ou eu achar que eles terem me feito algo, e perdão, isso realmente é ser o profeta. Profeta de
Alto nível moral. Essa é a ideia de profeta. Mas nós estamos em mundos de provas e expiações. E o pior disso, os tempos são chegados. É isso que às vezes eu paro e fico pensando, os tempos são chegados. E a gente às vezes não consegue entender como isso é importante. Ou seja, o que significa que os tempos são chegados? Mais cedo ou mais tarde, seres que não conseguirem mais se afinar com a energia que esse planeta vai ter, vão ter que ir para outro. Não tem os degradados de Capela, né? Espero que não, né? Eu não esteja um dia lá do outro lá e escrever os degradados da Terra, né? Espero que não, né? Pô, quebra o galho, né? Degradados da Terra, mas alguns de nós nesse planeta irão. Alguns de nós nesse planeta irão. É uma realidade. Mas se eu sei que isso é uma realidade, aonde é que eu estou colocando a minha posição de profeta? Aonde que eu estou dando eco? Aonde eu estou permitindo que isso ecoe dentro de mim? Aonde eu estou não trabalhando o suficiente para diminuir os meus problemas? Lembra? Como se conhece o verdadeiro espírita, né? Ou o verdadeiro cristão, já que o espírita é o verdadeiro cristão. Como se conhece? Pelo esforço. E olha, é esforço, não significa que é vencer. É bacana, porque essa frase diz tudo. Pelo esforço. Ele não diz assim, pelo que você venceu, porque a maioria de nós vence praticamente nada. Mas é pelo esforço que faz no dia a dia para ser melhor hoje que ontem e amanhã melhor que hoje. É isso que... É esses os profetas que estamos sendo? É essa a nossa capacidade de mostrar ao mundo que a moral cristã é a única real amálgama que vai juntar todos os seres? Porque esquecemos tudo do cristianismo, tudo. Mas se nós pegarmos a moral do Cristo, não tem religião que não se entenda quanto ela é capaz de unir todos os seres. E o Espiritismo agora veio dar a segunda letra, que é a reencarnação. Muito do que não se entende hoje nas religiões cristãs, na maioria delas, é porque se raciocina de uma única vida. E numa única vida ninguém chega à perfeição. Ou alguém acha aqui que até chegar aos 90 vai sair perfeito. Sei lá, é possível. É possível, vamos lá. Você, acho que as pessoas mais novas, acho que você acha que da sua idade até os 90 você vai ser perfeita? Não dá. É impossível. Então, se é impossível, mas se Deus nos ama, Ele tem que dar alguma coisa que nos permita chegar a essa perfeição, e essa alguma coisa é reencarnação. Agora, quando eu vou ser profeta dessa boa nova, eu não falo profeta de boca não, porque profeta de boca eu estou sendo aqui, estou sendo profeta de boca. Eu estou falando profeta, aquele cara que vivencia essa moral, que sabe aquele momento que quando é achincalhado por uma situação, ele para e olha e diz assim, poxa, eu estou merecendo esse trem mesmo. Porque se eu não sei porque eu estou merecendo agora, eu merecia de outra vida. Porque Deus não ia me deixar passar por uma determinada situação, porque senão seria injusto. Eu passei e Roberto não. Eu passei e o Douglas não. Quer dizer, o Deus gosta mais do Douglas do que de mim? É completamente irracional
É completamente racional. Deus é justo e bom. Se é justo e bom, tudo que nos acontece é parte da sua justiça e da sua bondade. Não é? Parte da justiça e da bondade. Se é justo, significa que nós temos que passar por aquela situação. Mas passar para quê? Para melhorar. Então isso é a bondade. Né? Nós criamos a situação, estamos recolhendo hoje o que plantamos outro dia. Mas até essa situação ruim nos faz melhorar. Então, na verdade, isso é uma bondade, justiça e bondade. Mas nós somos porta-vozes disso. Que a gente demonstre isso na vida. É isso que eu estou tentando a gente parar. Eu sou porta-voz do Cristo, ou da doutrina espírita, que são a mesma coisa. Mas eu sou porta-voz disso. Eu realmente estou imbuído da situação que eu vou me permitir trabalhar em mim todos os minhas deficiências, as minhas ignorâncias, de forma que as pessoas que estão ao meu lado dizem assim: poxa, você mudou, hein? Você antes brigava, você antes fazia isso, você antes... E agora não mais. Agora você procura o equilíbrio. Agora você procura ser feliz. Agora você procura ser alegre. E vamos entre nós. Ninguém tem motivos para ser triste nesse planeta. Ah, mas tem situações difíceis. Tem, claro que tem situações difíceis. Muito difíceis. Mas nós estamos tendo a oportunidade de melhorar. E tem muita gente do lado de lá rezando para essa oportunidade e ela ainda não chegou. Mas para nós chegaram. Para nós o tempo é chegado. Que a gente tem que começar, eu já falei isso, mas eu vou retornar para a gente começar a prestar atenção na nossa existência. Hoje a internet, né, os meios digitais, que é uma máquina de informação maravilhosa, é uma máquina de informação maravilhosa. Como diz o pessoal, dá um Google, né? Ou pergunta para São Google, né? Que o pessoal da minha geração fala, pergunta para São Google que ele te dá uma informação. É uma realidade. Mas o que a gente busca na internet? Qual é a informação que eu estou buscando? Né? Se a gente for olhar direitinho, se tudo que nós temos, que nós observamos, o que nós ecoamos, seja entre nós como pessoas, seja através dos meios digitais, se essas coisas não são boas, mas nos dão prazer, e é isso que acontece, né? A verdade é essa, as coisas, muitas vezes o pessoal brinca, né? Eu uso o Twitter para falar mal dos outros, eu uso o Tinder para aparecer, o Facebook para dizer que eu sou bonito. Isso é verdade, a gente usa. Mas será que essa é a utilização que nós espíritas, conhecedores das leis que regem o universo, é isso que nos difere? Lei de sintonia, lei de causa e efeito, lei de... todas as leis morais, adoração, destruição, criação, e por aí vai. A gente conhece essas leis, ou pelo menos deveríamos, né? Conhecer essas leis. Se a gente, conhecendo, não põe em prática, como é que a gente vai, como é que nós vamos conseguir ser porta-vozes, bons porta-vozes? Cada um se transformará no profeta de sua predileção, essa é a verdade. Cada um de nós se transforma no profeta da nossa predileção. Mas a cada um também será dado cada um conforme as suas obras, que é outra lei, plantio e colheita, causa e efeito, tem vários nomes, mas é a mesma ideia. Então, se eu
boto os meus pensamentos, sentimentos e ação, eles acabarão me vinculando ao mundo inferior, como o planeta Terra. Eles podem me vincular ao mundo de provas e expiações por muito tempo ainda. Ou ele pode, essa minha ação de porta-voz, ela pode me levar para o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é o quê? É um mundo onde as provas continuarão, a gente terá que ser provado, haverão algumas coisas, mas deixaremos de expiar o nosso passado delituoso. Vocês já imaginaram isso? A maioria de nós passamos por situações cada vez muito graves, normalmente é para que possamos acertar problemas que carregamos aí há diversas encarnações. Imagina isso acabar. Você só vai passar por provas que te empurram para frente, mas que você não tem que sofrer. E isso é uma escolha, né? Escolha pessoal do sofrimento. Vai ter que sofrer para poder entender a sua melhora, poder se desculpar, porque você ainda não conseguiu se amar. Porque é isso que a gente escolhe. Por que a gente escolhe a dor? Por que a gente escolhe a dor? Porque a gente não consegue se amar. É mais fácil sofrer do que trabalhar. É mais fácil. O sofrimento, seja ele qual for, ele acaba 90 anos, né? Eu sou bonzinho, 90 anos e acaba. Acabou. Né? O sofrimento. Mas, se nós começarmos a ver quais são as atitudes que eu tenho que tomar frente à lei, as leis de Deus, as leis da nossa própria consciência, frente a essas leis, se nós começarmos a entender, nós começaremos a entrar no mundo de regeneração. E nossa, mas deve ser bom demais. As coisas só vão acontecer para me empurrar para frente, porque eu vou parar de fazer besteira pela minha ignorância. Vou parar. Eu sei o que tem que fazer e faço. Vai ter provas porque eu tenho que avançar, senão eu paro, né? Não faço mais nada. A gente relaxado como é, vamos lá, vamos ser verdadeiros conosco mesmo, relaxadinho como a gente é. A gente ia empurrar para frente? Não é nada, tem que ter um negócio empurrando a gente para frente. Essas são as provas. Agora, sem aquela dor, aquela pungência das dores que nós próprios criamos. Aí eu pergunto, a grande pergunta que eu deixo para vocês no final, cabe a cada um de nós escolher o tipo de profeta, da ideia de disseminadores de pensamentos, sentimentos que desejamos ser. E, por via da lei de sintonia, dos que vamos nos tornar. Em outras palavras, que tipo de profeta eu sou? E que tipo de profeta que eu quero ser? Que cada um responda essa pergunta de per si e veja o caminho que tem que percorrer. E pela atenção, obrigado.